Tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto pedido aí por alguns clientes e amigos nossos, que é para falar um pouquinho sobre pendências e situações abertas ou situações ou problemas não resolvidos, né? Então vamos entender esse termo pendência, né? A pendência ela pode ser coisas práticas, físicas do dia a dia, como podem ser pendências emocionais, tá? O que é uma pendência prática do dia a dia? Aquela tomada que você sabe que precisa trocar e não trocou, aquela manutenção do carro que você sabe que precisa fazer e não fez, aquele telefonema que você tá para dar e não consegue, nunca tempo para fazê-lo. Então essa é uma tendência prática, coisas do dia a dia na prática que eu tenho que fazer, mas estão pendentes. O que seriam as pendências emocionais? Pendências emocionais são situações que eu vivi, situações vividas de relacionamento, pode ser pessoal ou profissional, que naquele momento não ficaram bem resolvidas para mim, não foram bem elaboradas por mim. Eu gostaria de ter tido uma resposta diferente, de ter tido uma atitude, uma ação diferente, mas naquele momento eu não consegui. Então vamos dizer que eu engoli aquilo e eu estou com aquilo ainda na minha cabeça. Então, tanto faz a pendência prática ou emocional, o que essas pendências elas fazem na nossa vida? Elas tomam espaço na minha mente, no meu cérebro, no meu pensamento, nas minhas sinapses, para pensar ou elaborar coisas importantes, quer dizer, na minha performance. Então, durante um dia de trabalho, momentos que eu poderia estar utilizando a minha melhor performance, o meu melhor potencial para resolver um problema, para ter uma boa ideia, para ter criatividade, para desenvolver novos projetos, para dizer o quanto eu gosto de alguém, quer dizer, para usar a minha performance em situações positivas, muitas vezes as pendências de uma forma orgânica, sem o seu controle, elas ficam vindo à sua mente, como se fosse uma pequena neurose. Você fica lembrando daquilo que você precisa fazer. Num computador, o que seriam as pendências, por exemplo? Eu vou fazer uma metáfora analógica aqui para vocês. Pega um computador e começa a abrir um monte de pastas. Vai abrindo pastas, abrindo janelas, abrindo pastas, abrindo janelas. Vai abrindo e deixa tudo aberto. E começa a tentar executar algum programa ou alguma tarefa. Você vai ver que a máquina ela está mais lenta, porque tem muitas janelas abertas, tem muita coisa aberta funcionando ao mesmo tempo. Na nossa vida é assim também. Eu vou acumulando ao longo da minha vida e não importa quando, algumas pendências em abertas, elas podem estar levando 5 anos, aquela situação mal resolvida que você tem de 5 anos atrás, aquela situação de 10 anos atrás, aquela situação de ontem, elas funcionam aí na sua mente como uma janela aberta e não deixa a máquina performar para executar melhor os programas que devem ser executados por você no seu dia a dia. Então, fica aqui uma sugestão, né? É a gente listar as minhas pendências práticas e as emocionais também. Então, e dentro das pendências práticas e emocionais, depois colocar uma ordem de hierarquia. Algumas não são fáceis de serem resolvidas, outras são muito simples. Você vai ver que com um pouco de organização você liquida várias pendências práticas e isso te dá uma sensação de alívio, uma boa sensação. As pendências emocionais, elas não são tão fáceis para algumas pessoas, mas então faça o seguinte, na sua ordem hierárquica, comece pelas mais fáceis, aquela ligação que precisa ser dada, aquela conversa que ficou para trás com aquele amigo, aquela situação inacabada com o seu chefe. Tenha coragem de uma forma assertiva falar daquela situação e também ticando essas pendências emocionais. Elas geram muito alívio, você desestressa, é difícil de fazer, mas quando você terminar é um alívio muito grande. Monte essas duas listinhas e vá limpando as suas pendências, é como se você fosse fechando esses arquivos, tá? E muitos dos nossos processos, como por exemplo o Signa 1, é um processo de tomada de decisão, de uma clareza maior do seu passado, presente e futuro. Esses processos de treinamento de alta performance, como é o Signa 1, um processo de imersão, um final de semana focado em você, para você, é um espaço adequado para que você possa entender melhor quais são as coisas que ficaram para trás, que estão ditando regras no seu presente, qual
Quais são as ações, comportamentos, mudanças, habilidades que você precisaria no seu presente para ter aquele realmente futuro almejado, aquele sua vida mais ideal? Então, eu costumo dizer que a primeira coisa que eu preciso ter é clareza. E depois, aprender ferramentas, métodos, processos que me levem a resolver as pendências, mas principalmente a não acumulá-las, a resolvê-las no momento presente. Quando eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu começo a resolver muitas dessas pendências no momento presente. Quer dizer, não estou acumulando isso lá na frente, tá bom? Fica aí um bom abraço, uma boa sorte aí no seu acúmulo de pendências. Tenho certeza que muitos de vocês não têm uma grande pendência, mas pequenas pendências que ficaram se acumulando. Isso vai pesando, são pequenas coisas e não tem ninguém que pode fazer isso por você, é só você, tá bom? Boa sorte, bom trabalho!